Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais uma aula aí, né, em nossa playlist dos Cânones de Dort. Lembrando que estamos na última, né, temporada, no caso no capítulo 5 dos Cânones de Dort, que fala sobre a perseverança dos santos. Então, assim, traz um assunto muitíssimo importante, né? Podemos dizer que os cânones foram fechados com chave de ouro, porque justamente o objetivo é a consolação do povo de Deus, dos membros de Cristo, dos eleitos de Deus, tá? Por isso é importante se aprofundar e refletir um pouco mais nesse assunto, certo? Antes de então irmos para a nossa aula, só queria dizer mais uma vez, né? Eu sempre recomendo que eu sempre recomendo esse livro aqui, né? Os Cânones de Dort da Grapha Editora, tá? Melhor edição dos cânones que nós temos em língua portuguesa, justamente porque não tem passapanismo, não tem, não é, uma teologia amaciante, certo? E também recomendo para vocês aqui, meus queridos, tá? O primeiro comentário em língua portuguesa, certo? Sobre os cânones de Dort. E ele segue exatamente, não é, o objetivo dos cânones, tanto de defender a doutrina como de consolar os fiéis, tá? Então vale a pena demais, é um comentário feito aí pelo pastor Abraham de Graff, vendido pela Grapha Editora, tá bom? Os links estarão na descrição para vocês. Então, sem mais enrolação, bora para a aula. Muito bem, vamos para o próximo artigo, né? Os próximos artigos aqui. Na última aula nós estudamos, né, sobre os artigos 8 até o 10, né? O artigo 8 nós aprendemos sobre a perseverança dos eleitos é garantida pelo Deus triuno, tá? Exploramos bastante Romanos 8 por conta disso, né? Ah, também artigo 9, a certeza da preservação. Para lembrarmos aí, quando falamos de perseverança, estamos nos referindo especialmente ao fato de que Deus preserva os seus. Não somos nós, com a nossa própria força, que perseveramos nesse sentido. E artigo 10, o fundamento da certeza de que os eleitos não, aliás, são preservados. O fundamento, tá? E é claro que o Romanos 8 é usado para isso também. Mas vamos aqui para o artigo 11, que vai falar bem assim, olha, a certeza da preservação nem sempre é sentida. Já no título, não é, do artigo, digamos assim, que já resume o assunto, já podemos compreender, né, justamente aquilo que eu falei em aulas anteriores sobre a crise, né? Isso realmente desmascara, né, aquelas, ou pelo menos desfaz aquelas caricaturas que as pessoas acabam criando sobre reformados, né, sobre calvinistas. Porque muitas vezes as pessoas pensam, e eu digo isso porque eu já debati com gente assim no passado, que achava que basicamente, quando nós falamos que somos eleitos de Deus, de duas uma, né? Ou as pessoas têm aquele pensamento de castas, né? Alguns malditos hereges, né? Falam essas bobagens por aí, tá? Ou então, basicamente, que nós somos os queridinhos de Deus, no sentido de que nós somos melhores e por isso Deus nos elegeu, só que isso seria arminianismo, né? Na prática. Eleição baseada em fé prevista. Ou seja, o homem cumpre algum pré-requisito para que então seja eleito. Portanto, isso aí é mérito, né? Por mais que neguem a lógica, o que é tão comum hoje, né? Também, negar a lógica, mas é assim que as pessoas geralmente pensam, né? Ou então, que quando falamos que somos eleitos de Deus, que basicamente Deus nos blinda de todo tipo de tentação, não é, de todo tipo de problema, basicamente mal nenhum nos toca, entende? E nós somos pessoas o tempo todo com um nível, entre aspas, né, de fé lá no topo. Nós somos o tempo todo assim, nós não passamos por crises. E isso é ridículo, não é? E não faz o menor sentido, tá? Toda a verdade a respeito da salvação, não é? Nós sentimos na nossa carne. O que eu quero dizer com isso? Tudo isso nós vivenciamos na experiência de nossa vida, nos altos e baixos. E é justamente nesses momentos, não é, que, por exemplo, podemos ser gratos a Deus quando estamos realmente em momentos bons, onde o Senhor tem nos guiado por um caminho, não é, naquele momento específico em que estamos nos sentindo bem, estamos avançando, estamos batalhando contra o pecado, mas também nos momentos ruins,
quando nós caímos, quando nos sentimos fracos, quando fica, sabe, mais evidente a nossa fraqueza, tá? É naquela hora que nós somos consolados, certo? Então, a verdade é essa aqui. A certeza de preservação nem sempre é sentida. Nós temos crises, nós temos dúvidas também, tá? Então, o artigo diz assim: apesar da certeza de que são preservados, então observe bem, uma coisa é a certeza, outra coisa totalmente diferente é o que nós sentimos a respeito disso, para ficar claro. Então, eu vou ler todo o artigo e depois vamos comentar. Apesar da certeza de que são preservados, a Escritura testifica que os crentes nesta vida têm de lutar contra várias dúvidas da carne, e sujeitos a graves tentações, nem sempre sentem esta plena confiança da fé e essa certeza da preservação, da perseverança, no caso. Mas Deus, que é o Pai de toda consolação, não os deixa ser tentados além de suas forças, mas vindo a tentação, proverá também o livramento, e pelo Espírito Santo, novamente, reviverá neles a certeza da perseverança. Então, notem bem isso aqui, tá? Porque isso aqui realmente é muito importante, muito fundamental, é daí que vem o nosso consolo. Diante de tudo isso, meus irmãos, alguém poderia pensar, já naquelas caricaturas, né, de que conhecer a doutrina, ou então pensando, por exemplo, de uma maneira errada, eu considero errada, mas é assim que as pessoas pensam, né, que é, quando pensamos em fé reformada, pensamos então na nata da teologia, né? A teologia de maior qualidade. A questão não é qualidade, filho. A questão é quem está certo e quem está errado, né? Se a teologia é uma expressão fiel da palavra de Deus ou não. Não tem negócio de melhor, né, ou pior, mais qualidade. É verdade ou é mentira, simplesmente assim. Tá? Então, as pessoas quando às vezes pensam sobre reformados, né, talvez pensem de maneira crítica no sentido de que, caramba, como é que vocês podem, com a teologia tão robusta, não serem perfeitamente como diz a sua teologia? Esse é um tipo de conflito, tá? Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas apenas pincelar que esse é um tipo de conflito que eu vivencio, né? Me incomoda profundamente o fato de que tantos cristãos, membros de igrejas reformadas, não estejam vivendo o que isso significa, né? Não estão, como Colossenses 3 nos ensina, se revestindo como eleito de Deus. Isso é uma coisa muito ruim, mas muito ruim mesmo, tá? É um mau testemunho terrível. E, embora esse mau testemunho não atente contra a verdade, porque a verdade permanece intacta, mas pelo menos dá razão, dá motivos para os inimigos da cruz de Cristo, esses hereges, não é, sinergistas, eles ataquem a fé reformada, dizendo que a nossa fé, não é, que acaba ensinando essa graça radical de Deus, graça de verdade, né, acaba sendo basicamente um tipo de teologia que conduz as pessoas ao pecado, né? Mas, tirando isso, que vamos falar um pouco mais no artigo 13, a vivência, né? A experiência do genuíno cristão, tá? Do genuíno cristão, daquele que de fato é um eleito de Deus, né? Foi salvo pela graça de Deus, foi regenerado pelo Espírito Santo para crer em Jesus Cristo, né? E, portanto, foi justificado e adotado como filho de Deus, e está seguro, né, na palavra do Senhor, em sua promessa, em seu cuidado, né? Cuidado trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo cuidando, né? Deus cuidando deste seu filho, que não se perderá. Ainda assim, este que tem esta convicção pode sentir algo diferente da convicção que tem. A convicção que nós temos na palavra de Deus, ela não é baseada em emoção, tá? Não é baseada em emoção. Nós temos que separar essas coisas. Não é baseada em emoção. Não é por sentir alguma coisa. Não é como eleito de Deus, eu não sinto nada de especial, tá? Eu não sinto nada de especial. Esse negócio de sentir, isso é coisa muito das pessoas que são divorciadas da palavra de Deus, não é? Que se desprenderam do texto, da palavra, da revelação escrita. Porque realmente elas confiam mais no coração, nas suas sensações, nas suas percepções pessoais. Não é? E isso acaba sendo a realidade. Por exemplo, pensando nas ramificações, né, nas teologias sinergistas, eles seguiam muito mais pelas sensações e pela mera experiência do que pela escritura. Então, para eles, o que determina a verdade é o que eles sentem, ou o que eles estão observando a olho nu, não é? Tipo Darwin,
achando que matou Deus, né? Basicamente isso, porque está olhando, não é, sem instrumentos que possam ampliar o seu conhecimento, né? Assim ele olhou e assim ele julgou, e tem gente que é tão tola que hoje continua afirmando o que ele afirmou, né? Sendo que nossa capacidade de visão, de enxergar por instrumentos científicos é muito mais ampliada hoje, muito maior hoje, e tem sido muito difícil para essa turma aí ateísta e materialista, evolucionista, a sustentar essas teorias todas darwinistas. Mas muitos no meio cristão são assim, eles acabam se guiando por aquilo que eles estão vendo, não é? E pelas sensações que eles têm a partir disso, né? Por aquilo que sentem. E isso acaba determinando a verdade. Então, se eu sinto que eu tenho liberdade, logo isso é livre-arbítrio, nesse sentido libertário mesmo. Entende? Se eu sinto que a pessoa, que eu mesmo me desviei, então eu me desviei de fato, né? Eu caí da graça. Mas depois eu me recupero, porque aí, de repente, eu vou lá e creio mais uma vez. E também eu vejo pessoas que estão se desviando, e para mim elas estão caindo da graça, né? Então, são análises pela mera percepção humana, tá? Mas a convicção da fé genuína não vem da percepção humana, não vem do que nós sentimos, vem da palavra de Deus. Então, ainda que nós estejamos em crise e sintamos de forma diferente, por exemplo, eu não sinto que eu sou salvo. Eu não sinto que eu entrarei no reino de Deus. Eu me sinto tão podre, tão nojento, tão, sabe, indigno, que eu não consigo sentir essa graça de Deus sobre mim. Por mais que eu ouça o pastor falando, mas eu não me sinto assim. Eu não sinto que aquilo é comigo. Eu não sinto que essas palavras de amor, né, essas palavras tão doces sejam para mim. Eu estou falando isso não de uma pessoa que não é crente. Estou falando de uma pessoa que é crente e está se sentindo assim. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E quando isso acontece, isso não testemunha, isso não testifica contra a pessoa, dizendo que ela não é crente, apenas que ela está com a crise de fé. Por quê? Porque ela é um ser humano, fraca, pecadora ainda. Nós não estamos ainda, agora no tempo, embora isso seja dito em Romanos 8, a corrente de ouro da nossa salvação, né? Que tudo que Deus fez, não é, ele trata como realizado, como cumprido, como do passado, né? Aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Né? Esta é a verdade decretada por Deus e ninguém pode mudar. Mas agora, no tempo, não é? Nós ainda não temos acesso a essa fase final, que é a glorificação. E, portanto, somos pecadores. Fracos. Sim, temos muitas fraquezas. Tá? E uma dessas fraquezas é justamente essa confusão em nosso coração entre aquilo que Deus diz em sua palavra e aquilo que nós sentimos. Por isso, meus queridos, não é? A certeza da preservação nem sempre é sentida. Muitas vezes, eleitos de Deus, salvos em Cristo Jesus, se questionarão. Sim, tá? Nós tanto estamos sujeitos a cairmos em pecados terríveis. Lembra de Davi e outros, não é? Como também o apóstolo Paulo mesmo. Ah, mas ele não era cristão. Problema, não interessa. Não interessa. A realidade é o seguinte: ele pecou, ele fez muita maldade. Ele não só se tornou eleito de Deus quando ele teve um encontro com Cristo. Ele foi eleito desde a eternidade. E mesmo assim fez muita maldade. E isso lhe pesava o coração, é claro. Tá? Então, observe bem que nós, muitas vezes, sentimos diferente da verdade. Então, o que determina a verdade é o que Deus diz em sua palavra. É assim, por exemplo, que eu, como um pastor reformado, consolo os membros da igreja, quando prego para eles sobre isso. Quando eu vejo que há pessoas, por exemplo, sofrendo na comunidade, fracos na fé, quando eu vejo que há pessoas, por exemplo, que estão desanimadas, tá? Desanimadas, certo? Até começam, às vezes, a não demonstrarem realmente a alegria de um culto e faltam, sabe? Certo, havia um motivo, né, para faltar, mas não era um motivo tão grande assim que pudesse impedir, mas a pessoa já usou aquilo como sendo algo que realmente é suficiente para que eu falte.
não tem aquele ânimo diante de dizer assim, cara, eu vou me esforçar para não me afastar do culto solene. Eu preciso me encontrar com o Senhor Deus, com os meus irmãos. Tá? E a pessoa está ali triste, abatida, desanimada. Mesmo quando chega assim, nessa situação, meu dever como pastor é consolar aqueles com a verdade. O meu pressuposto é que Deus o salvou. Eu não sei disso, Deus é quem sabe dos seus filhos. Mas eu preciso pregar para a igreja, tendo isso como pressuposto, ao mesmo tempo sabendo que nem todos ali realmente são eleitos. Né? Mas é como João nos ensina: saíram dos nossos, do nosso meio, porque não eram dos nossos. Né? Se fossem dos nossos, não teriam saído do nosso meio. Então, eu prego justamente isso. Que a pessoa confie no que Deus diz e não no que ela está sentindo. Nós nunca devemos nos guiar pelo coração, irmãos. Eu sei que parece muito comum, porque a nossa cultura é assim. A cultura ocidental, a cultura, não é, humana, é uma cultura que valoriza demais sentimentos. Demais até. Os sentimentos são tão valorizados, não é, em nosso contexto, em nossa cultura humana, basicamente, que esses sentimentos determinam o que é a verdade. Tá? Determina o que é a verdade. Não deveria ser assim para os cristãos. Nós temos o livro, a Bíblia. Deveríamos nos guiar por ele, pelo livro. Mas não, queremos nos guiar pelo coração. Né? Analisa bem, isso é tão sério, é tão crônico na natureza humana, que, por exemplo, não somente no ambiente cristão, né, mas fora, é da cultura da humanidade confiar no próprio coração, muitas vezes. Tá? Confiar em suas próprias percepções. O ateu evolucionista diz que confia nos fatos. Conversa fiada. Ele vê o dado e ele interpreta como ele quer, não é como ele sente que é. Não é por causa de fatos absolutos. Por quê? Porque o que nós chamamos de ciência hoje é rodeado de coisas obscuras, né? Que você não sabe o porquê exatamente. E tanto é assim que tem pessoas que se apegam muito mais àquilo que, no fim, acaba sendo abstrato, e o concreto não é tão valorizado. E isso fora do contexto de igreja, né? Então, as pessoas seguiam assim por coração, tá? O mesmo mal que eu vejo nas religiões de místicas, né? Regiões de revelação, lá fora, ou seja, paganismo, é o que eu vejo também no seio da cristandade muitas vezes. Né? Esse mal cultural é muito grande, porque as pessoas acabam realmente confiando nisso. Analisa, por exemplo, o surgimento, não é, e o crescimento do pentecostalismo. Desculpa, mas não dá. Exegeticamente, hermeneuticamente, não dá. Entende? Então, o que fundamenta ainda a crença deles? O coração. É o que eles sentem. É o que eles acham que viram, que ouviram. São as sensações que eles chamam de Espírito Santo. De poder do Espírito Santo, de agir do Espírito. É tudo sensação. Não vem da Escritura. E quando nós apontamos para a Escritura que nos dá uma razão da fé, eles nos chamam de frios, de presos à Bíblia, de que prendemos Deus na Bíblia, as mesmas acusações que os católicos romanos faziam antes e que os anabatistas também. As pessoas querem ser guiadas pelo coração. A teologia sinergista é uma teologia do coração e não da razão bíblica, da fé bíblica revelada. Nós somos chamados a confiar naquilo que Deus diz em sua palavra. Então eu já cansei de dizer isso para a igreja, tá? Para irmãos. Confie no que Deus diz, porque o que o Senhor falou é a verdade. É a verdade. Então creia nisso. Tá? Nunca dê crédito ao que você está sentindo. O que você sente não é real. O coração do ser humano é uma bússola quebrada. Então não podemos confiar no coração. Tá? Jeremias nos diz isso, né? Que enganoso é o coração. Então, vamos lá. Então, até mesmo pensando em quem, talvez agora, assistindo o vídeo, conheça quem esteja assim, ou então esteja na situação de duvidar, de se questionar, zero novidades, tá? Nós, seres humanos, passamos por isso mesmo. Somos nós, tá? Nós somos assim. No entanto, as nossas fraquezas não mudam a verdade de Deus. As nossas dúvidas pessoais, ou então, por exemplo, as nossas crises, não alteram a graça de Deus, não mudam o que o Senhor disse. Por isso, somos sempre exortados a confiar na palavra e não no que vemos ou sentimos. Certo? Artigo 12. Inclusive, artigo 12, né? Artigo 12. Os irmãos podem lembrar, por exemplo, de 1 Coríntios 10, verso 13, né? Só para mencionar aqui esse versículo.
que fala, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, confiemos no cuidado de Deus, né? Artigo 12 nos diz, então veja, primeiro, artigo 11, a certeza da preservação nem sempre é sentida. Então não se desespere. Deus não nos abandona baseado no que nós sentimos. Deus não nos abandona, é simples assim. Tá? Então confie nele e não em si mesmo. Confie em Deus e não no seu coração. E baseado nisso, persevere para viver para Deus, para honrar a Deus. Tá? Artigo 12. A certeza da preservação é um incentivo à piedade. E aí vem essa questão importante. Uma vez que nós temos a certeza do cuidado dele, da preservação dele que nos leva a perseverar, somos motivados a partir daí à piedade. É a gratidão que vai mover o crente verdadeiro. Por quê? Porque a graça de Deus, segundo Romanos 8, por exemplo, de maneira mais clara, Romanos 6, de maneira mais clara, não é uma graça inoperante. É uma graça que transforma a nossa vida. Tá? Qualquer graça que não produz mudança não é graça de verdade. Certo? Então, a certeza da preservação é um incentivo à piedade. Né? A acusação dos católicos romanos nessa época e dos arminianos é que, na verdade, a certeza da perseverança, essa convicção, até mesmo, por exemplo, da justificação pela fé somente, justificação, não é? Por meio de uma fé que não é capacidade humana, mas um dom da graça de Deus também, tá? Isso deixava os católicos romanos realmente enfurecidos. Vai dar uma olhadinha no Concílio de Trento, né, nos artigos, nos cânones do Concílio de Trento sobre a justificação pela fé. Eles chamam a justificação pela fé somente de anátema. Então, eles estavam chamando a Bíblia de anátema, o que não é nenhuma surpresa, né? Católico romano e Bíblia, sinceramente, né? As coisas não combinam aí. Né? Então, vamos lá. Artigo 12, a certeza da preservação é um incentivo à piedade. A certeza de perseverança não faz, de maneira nenhuma, com que os verdadeiros crentes se orgulhem e se acomodem. Ao contrário, ela é a verdadeira raiz da humildade, reverência filial, verdadeira piedade, paciência em toda luta, orações fervorosas, firmeza em carregar a cruz e confessar a verdade e a alegria sólida em Deus. Além do mais, a reflexão deste benefício é para eles um estímulo para praticar séria e constantemente a gratidão e as boas obras, como é evidente nos testemunhos da Escritura e nos exemplos dos santos. Que artigo maravilhoso, porque observe bem, vamos lá. A certeza da perseverança não faz de maneira nenhuma com que os verdadeiros crentes, então, se tem alguém causando mau testemunho e dando munição para os inimigos da cruz de Cristo, os sinergistas, eu quero dizer, não é? Eles ataquem esta verdade bíblica, não é? São aqueles, meus queridos, que não são crentes verdadeiros. Sim, porque é possível, tá? É possível. É a mesma dinâmica, por exemplo. Eu vou explicar para vocês isso aqui. Ó. Já me perguntaram algumas vezes, não é? Se arminianos são irmãos. E alguns já ousaram perguntar se arminianos são salvos. Bem, de serem irmãos, declaradamente não. Não tem como, né? Analisando a teologia, isto é, a convicção que eles têm, então não tem como. Porque o que eles entendem como fé e como doutrina verdadeira não é doutrina verdadeira. Não é sã doutrina, não é ortodoxia, é heresia. A teologia arminiana é heterodoxa, a realidade é essa. Certo? Mas eu não posso dizer de forma nenhuma que uma pessoa, o arminiano, um membro de uma igreja arminiana, para ser mais específico, né? Para ser mais claro. O membro da igreja arminiana não vai ser salvo. Eu não tenho como dizer uma coisa dessa. Eu não posso dizer isso de um católico romano, eu não posso dizer isso de ninguém, na verdade, né? Porque eu não sei. Eu não sei o que Deus fará na vida dessa pessoa. Eu não sei se o Senhor a elegeu e está ali naquele contexto, mesmo recebendo migalhas e esmolas de doutrina, não é, de verdade, com relação à leitura bíblica, a uma citação correta da palavra de Deus. Eu não sei se Deus está usando aquele pouquinho para alimentar aquela pessoa, até abrir os olhos dela
para que ela saia daquele ambiente? Eu não sei, então eu não tenho como, né? Entende? Entender a logística de Deus nesse sentido, né? Não tem como. Como é que Deus vai fazer para tirar aquela pessoa dali ou abrir os olhos dela? O que eu sei é que há pessoas, não é, fora de igrejas fiéis ou igrejas reformadas que sim, não é, creem de fato em Cristo, como Cristo ensina em sua palavra, e que estão um pouco apegadas, não é, ao corpo doutrinário daquela denominação. Eu digo isso por quê? Porque eu já conheci católico romano crente, tá? E que dava um banho de Bíblia, olha que coisa estranha, né? Em muitos, não é, evangélicos. E quando falava de Trindade, falava com convicção e acertando. E quando falava da sua confiança em Cristo, eu conheci católico romano, cara, que tipo, ele não tinha noção do mundo lá fora. Porque, querendo ou não, ah, você tem várias bolhas na sociedade e várias bolhas dentro do cristianismo, né? O meu reformado pode ser uma bolha. Se a gente não tomar cuidado, pode ser uma bolha. A gente pode não enxergar que há vida lá fora, né? Isso é um erro. Não quer dizer que o pessoal que está fora do contexto reformado seja certo. Eu penso que não. Mas muitas vezes a gente acaba pensando assim, não. Só a salvação na igreja reformada. E aí nós estamos repetindo o papismo, está errado. Não é? Então não tem negócio de Deus salva reformados. Isso não existe, né? Isso é coisa ridícula. Deus salva os seus eleitos, né? E ele dá fé aos seus eleitos. E a maneira como o Senhor faz isso é pela palavra. E a logística disso está além do nosso controle. Porque eu criei em Cristo de verdade quando numa igreja avivalista, pentecostal. E lá mesmo o Senhor começou a me despertar para a palavra de Deus e perceber a incoerência, né? E perceber, meu amigo, que tem coisa errada demais aqui, cara. Tá errado aqui. Esse ensino aí não condiz com a escritura, não. E até o ponto de eu sair e me tornar um reformado. Então, veja, eu não sei como é que Deus vai fazer com a vida de cada um, tá? Isso não compete a mim saber. Então não me interessa. Deus cuida dos seus. Cristo conduz as suas ovelhas, e ponto final. Então isso é da alçada dele. Ele é responsável por conduzir suas ovelhas e não eu, nesse sentido, tá? Eu só cuido das ovelhas que ele já conduziu aqui, né, a uma igreja. Acabou, certo? Mas, fora lá, há pessoas que não estão apegadas, elas não são apegadas à estrutura, à própria doutrina oficial, porque eu conheci católico romano que o rapaz disse, olha, eu falei com o padre, falei com meu padrinho e falei com não sei quem, que eu não vou ser devoto de santo nenhum, somente de Cristo. Católico romano, velho. Com convicções a respeito de Cristo, muito mais profundas do que muitos evangélicos que eu conheci. Tá? Então, né? Inclusive, o resultado, essa pessoa saiu de lá e veio para a igreja reformada. E antes de me conhecer, por exemplo, a gente conversar, e antes de eu pregar para essa pessoa, não é? Porque quando eu comecei a pregar, eu percebi que só houveram ajustes. A pessoa já cria. Isso para mim era muito evidente, tá? Assim também vale para o meu pentecostal e todo o resto. Não, entende isso? Não cabe a mim dizer às pessoas, não é reformado, não é salvo. Isso é coisa de gente maluca, tá? Simples assim, ok? Então, não existe esse negócio de fora da Santa Igreja Reformada na salvação, né? Uma salvação fora de Cristo. E é claro que quem é de Cristo congrega. E ele vai conduzir a uma manifestação da sua igreja invisível, né? Uma congregação fiel dele. Ele vai conduzir a uma congregação fiel dele. Eu realmente creio nisso. Como foi comigo, tem sido com muitas pessoas também. Mas não está no meu poder julgar. No entanto, essa mesma dinâmica de que há pessoas lá fora, ou seja, em um ambiente não reformado, que de fato creem em Cristo, e que não se apegaram ao sistema doutrinário de suas denominações ou seitas, não é? Essa mesma dinâmica vale para o nosso meio também. Há membros de igrejas reformadas que nunca creram de verdade, mas se apegaram ao corpo doutrinário, ou seja, elas entendem perfeitamente a lógica da doutrina, mas elas não creem nela de verdade. Elas não creem no Cristo daquela doutrina. Entende? Elas compreendem a lógica filosófica das expressões teológicas ali. Só. Mas elas não realmente creem, elas não têm aquela certeza, aquela esperança, elas não aguardam, elas não contam com isso. Elas apenas se adaptaram a um sistema religioso. Para elas, uma igreja reformada fez mais sentido. É somente isso. Fez mais sentido, ela se sente melhor ali. Porque ela não gosta de gritaria,
Então ela não vai para uma igreja pentecostal. Ela não gosta de ser explorada financeiramente, então não vai para uma igreja neopentecostal. Tá? Ela também entende, por exemplo, que, sei lá, certas práticas, não é, de tradição são importantes, então vai para uma igreja reformada. Porque ela não vê, por exemplo, na igreja reformada, a tradição suplantando a escritura. Muito pelo contrário, mas a escritura julgando a tradição. Sem desprezar a tradição, não é? Mas realmente filtrando aquilo que de fato na tradição é fiel e é bíblico. Então, ela vai sentir melhor ali. No entanto, a pessoa pode nunca ter crido de verdade. Porque se não fosse assim, eu teria que dizer que na congregação que eu pastoreio não há joio nenhum. E eu não posso dizer isso. O meu pressuposto é que todos são filhos de Deus e, portanto, tem que pregar para todos de maneira igual. Né? Não tem ninguém com símbolo na testa. Sou eleito, não eleito. Eleito, não eleito. Não existe isso. Então tem que pregar para todo mundo. Pastorear todo o rebanho. Especialmente por conta do que aliança significa. A aliança tem esse aspecto externo e interno. É a ideia de igreja visível e invisível. Então, visivelmente é a igreja. Então tem que pregar, tem que ensinar, tem que pastorear, tem que consolar. Essa é a realidade. Tá? Mas eu não posso dizer que todo mundo que está ali de fato é crente só porque subscreve uma doutrina reformada. Ah, mas a pessoa fez um ano de catequese. A pessoa fez promoção de fé. Embora o nosso método seja muito mais seguro, digamos assim, porque dá mais tempo para você perceber certa postura e opiniões e tirar certas dúvidas, ainda assim não é um método perfeito, porque não é um método que julga o coração de ninguém. Então as pessoas podem também, mesmo num método que para quem não quer saber da fé verdadeira é maçante e chato, não é? Mesmo assim tem gente que vai conseguir se adequar, vai conseguir dizer sim para tudo sem nunca ter crido. Isso é a realidade, certo? Então, por isso que esse assunto aqui é importante. Embora preguemos a certeza da perseverança, da preservação de Deus sobre os seus eleitos, ainda assim ensinamos de maneira muito clara que esta certeza verdadeira do coração de um crente genuíno não incentiva essa pessoa a ser um desleixado na fé. Muito pelo contrário. Como é dito aqui, a certeza da perseverança não faz de maneira nenhuma com que os verdadeiros crentes se orgulhem e se acomodem. Então, o orgulho e essa acomodação, meus queridos, não é fruto da certeza, não é fruto da graça de Deus, da preservação de Deus ou da perseverança. É o oposto. E pode simplesmente ser imaturidade, falta de exortação ou pode ser incredulidade de fato. A pessoa não é crente de verdade. Tá? Pode ser que eu esteja falando com um morto e por isso esse morto não me ouve. Esse morto não acata, esse morto não enxerga o reino de Deus. Pode ser. Né? Pode ser. Ao contrário, ela é a verdadeira raiz da humildade. Então a certeza, né, da salvação, da perseverança, a segurança na salvação em Cristo, ela é a fonte, como é dito aqui, a fonte, a raiz da humildade, da verdadeira humildade. Como que alguém... E aí é o que está, né? Qual é o sentido de um reformado ser um cristão genuíno, né? Ser arrogante, se orgulhar em si mesmo, bater no peito e falar, é claro que Deus me salvou. Ah. Como que alguém que tem aprendido e confiado que é um pecador miserável, que nasceu morto em delitos e pecados, e que a única vida que tem foi dada pelo Espírito Santo, e a fé foi dada pelo Espírito Santo, e a regeneração, no caso, a regeneração foi dada pelo Espírito Santo, e a fé, não é? Ou seja, o Espírito Santo regenerou, deu nova vida, ressuscitou espiritualmente e levou a pessoa a crer, dando a fé para essa pessoa. E, portanto, a pessoa está aprendendo e confessando que, de fato, tudo isso quem opera é Deus em sua graça. Do começo ao fim, a salvação vem só do Senhor. E ele garante isso ao final, porque ele não abandona suas ovelhas e essa pessoa vai ser orgulhosa. Isso não faz o menor sentido. Por isso, o orgulho pode denunciar uma coisa. Muita imaturidade pode acontecer, tá? Mas, porque nós somos pecadores. Mas também pode denunciar que aquele indivíduo nunca creu em Jesus Cristo de verdade. Então, a
a certeza da perseverança e da preservação de Deus sobre os seus eleitos produz, não é? Ou é a verdadeira raiz da humildade, da reverência filial, tá? Da verdadeira piedade. Não dá para desassociar a eleição e tudo que tem a ver com a salvação da piedade cristã. Efésios 1 nos ensina de maneira muito clara, a partir do verso 3, não é, que nós fomos eleitos para, não é, a santificação. Esse é o princípio ali. Essa é a realidade. Não é? Por isso a exortação, revestimos, pois, como eleito de Deus, Colossenses 3. Tá? Então, não tem como desassociar uma coisa da outra. Não existe isso de ser eleito e ser salvo para nada, só para dizer que é. Não. A salvação, não é, tem um propósito muito claro de nos distinguir deste mundo. Isso é a salvação na prática, tá? De sermos santificados, de vivermos de maneira piedosa, imitando a Cristo, certo? Essa certeza também é o que dará paciência em toda a luta. Entende? Justamente por conta dessa segurança de que Deus não nos abandona, tá? Então, a certeza nos leva às orações fervorosas. Então, é bom que os membros de igrejas reformadas comecem a se questionar. Ah, eu não gosto de orar, não tenho força para orar, para buscar a Deus, para uma vida piedosa. Comece a questionar, você de fato é um eleito de Deus? Esse questionamento é sadio, tá? E é necessário para que você exorte seu próprio coração. Sou um eleito de Deus de verdade? Por que eu não sinto? Aí eu vou exortar. Não se apega ao que você sente, mas ao que Deus diz. Mas o que Deus diz produz fruto, porque a graça não é inoperante. Então não tem como desassociar. Uma coisa é eu falar, por exemplo, aos membros da igreja para que eles se apeguem à palavra de Deus e não ao que eles sentem, tá? Isto é para a consolação deles, para que eles perseverem. O objetivo final é que eles, baseado nesta graça de Deus, perseverem, queiram buscar mais a Deus, por ouvirem que a palavra é a verdade, não que eles sentem, não é? Eles se apeguem mais a essa palavra e queiram viver de acordo com a vontade de Deus, por gratidão. Senhor, eu busco ao Senhor, porque apesar de mim o Senhor me salvou. Esse é o objetivo. Apesar de eu ser tão fraco, o Senhor ainda continua declarando em sua palavra que me ama e que não me abandona. É isso que me dá força para lutar por tua glória, Senhor. É isso. Esse é o objetivo. Tá? Mas aqueles que estão insistindo em viver contrário à palavra de Deus, contrário à vida piedosa, não é, que é propósito também da eleição, estes devem se questionar realmente, seriamente. Né? Sou um de Deus porque não é questão de me constranger, sabe? Eu não quero. Eu não estou sentindo medo, nem acho que isso sejam minhas fraquezas. Eu simplesmente não quero. Eu não tenho prazer em fazer nada para Deus. Eu continuo sem ver o reino de Deus, olha só. E nós sabemos que só se pode ver o reino se nascer de novo, né? Isso não é uma coisa que compete a nós. Verso 8 de Romanos 3, o vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Tá? Além do mais, a reflexão deste benefício é para eles um estímulo para a prática séria, para praticar séria e constantemente a gratidão e as boas obras, como é evidente nos testemunhos da Escritura e nos exemplos dos santos. Tá? Então, deixa-me ver aqui quais são os demais artigos, só para eu me lembrar aqui da ordem de assuntos, para ver se dá para fazer agora ou na próxima aula. Penso que na próxima aula. Ah, sim, dá para terminar aqui agora. Mais um artigo. Então, notem bem aí, tá? O próximo artigo, o artigo 13, vai deixar isso mais evidente, mas já deixo claro para vocês. E isso é uma exortação para membros de igrejas reformadas. Exortação. Agora eu estou falando com membros de igrejas reformadas. Qualquer igreja que tenha o nome de reformada, ouçam bem isso aí. Eu vou dizer agora. Tá? A certeza. As doutrinas da graça, para ficar mais claro. Ou o que alguém chama popularmente de 5 pontos do calvinismo, que simplesmente é a doutrina bíblica da salvação, somente isso, não conduz ninguém, tá,
a impiedade, a preguiça espiritual, a afastamento das orações. Não conduz. O que tem levado muitos de vocês, tá? Muitos membros de igrejas reformadas, a serem preguiçosos na fé, sem compromisso, tá? Frios, de verdade, não é a doutrina. Não coloquem a culpa na doutrina. E isso é um recado para quem também é de fora das igrejas reformadas. Oh, como alguns, me perdoe a expressão, tá? Idiotas, me perdoe. Idiotas. Calvinismo destrói a igreja. Ah, vão plantar batata. Que coisa ridícula de dizer. Esses indivíduos não sabem nada. Não têm noção do que estão falando. Não existe razão nenhuma no que se chama de doutrina para incentivar as pessoas ao descuido espiritual. Muito pelo contrário. São esses ensinos tão importantes para nós, que fundamentam a nossa fé na Escritura, não é? Porque vem da própria Escritura, é que nos incentivam, que nos motivam justamente a vivermos para a glória de Deus. Então não há nada na doutrina que desabone a vida piedosa. Não há nada. Então, agora para membros das igrejas reformadas, no sentido geral, cuidado. Cuidado. Porque eu sei que, se vocês não forem realmente eleitos de Deus, ou seja, se o Senhor não os amou na eternidade e não deu vida a vocês no Espírito Santo, tudo que os pastores disserem não vai servir de nada, vocês nunca vão mudar. Os pastores podem chorar por vocês, sofrer por vocês, os presbíteros chorarem por vocês ali. Insistirem, irmão, você se comprometeu, você disse, você respondeu na sua pública profissão de fé. Nós fizemos catequese com você, nós visitamos sua família, nós respondemos suas dúvidas. Você disse que queria ser o membro vivo do corpo de Cristo. E quando você foi questionado num culto solene diante de Deus e de sua igreja, você disse creio, você disse declaro, você disse assumo, você disse prometo. O que mudou? Por que você não muda? Por que você não realmente cumpre o que você disse? Você se comprometeu a guardar o dia do Senhor. Se comprometeu a aproveitar esse dia para a glória de Deus, para o seu crescimento espiritual. Você prometeu que iria usar os meios de graça, não é, os sacramentos e a palavra de Deus, justamente para o seu crescimento espiritual. E o que você faz? Falta aos cultos, sem justificativa nenhuma, sem razão nenhuma. Não presta atenção na palavra, não se interessa pela palavra, o que é pregado a cada domingo entra por aqui e sai pelo outro lado também. Tanto faz como tanto fez. O pastor, o ministro da palavra, se esforça a semana inteira para estudar, orar por vocês, pregar o evangelho puro. E você parece que não dá um pingo de valor para isso. Não por causa do ministro, mas por causa da palavra do Senhor Deus sendo pregada de maneira fiel. Mas quanto mais você ouve, vocês ouvem, parece que vocês não têm, a partir daquilo ali, da verdade, da vida transmitida por Cristo, do púlpito, da pregação, não tem motivo para poder viver para a glória de Deus. Estão ali os presbíteros chorando, insistindo, não é? Exortando os irmãos aí por conta dos mesmos pecados. Porque não tem postura de crente de verdade. Porque ficam colocando o nome da igreja na lama. Tem um monte de pessoas que pensam mal das igrejas reformadas por conta dos membros das igrejas reformadas. Qual é o problema das igrejas reformadas, dos membros das igrejas reformadas? Este é o problema. Este é o problema. E quando eu falo de membros, é todos, inclusive oficiais. Cuidado. Cuidado. Tá? Porque não há nada em nossa doutrina que nos leve a esse tipo de atitude fria e irresponsável. Não há nada em nossa doutrina que nos motive a sermos descompromissados com o dia do Senhor. A falta de piedade. Não há nada em nossa doutrina que nos empurre para uma cultura secularista. Não há nada. Muito pelo contrário, tudo que aprendemos aqui na palavra de Deus e o que nos é ensinada e exposta pela doutrina reformada só nos incentiva a piedade, a glória de Deus.
Então, se isso não está acontecendo com você, vigie e se questione sinceramente. Você, de fato, é alguém que foi salvo por Jesus Cristo? Saiba de uma coisa. Ser contado no hall de membros de uma igreja reformada não vai te salvar, não, tá? Se você não for motivado pelo Espírito Santo, se você não for grato a Deus de verdade, não porque eu estou dizendo, mas porque o Espírito Santo realmente assomou seu coração. Se a sua vida não é glorificar a Cristo, se não houver fé verdadeira que te motive à piedade, acredite, você vai para o inferno com catecismo e tudo. Você vai para o inferno dizendo que foi membro de uma igreja reformada. Então acorde. Ouça as santas exortações que Deus tem te dado. Não por mim. Isso aqui é um vídeo do YouTube, mas por seus pastores. Tá? Artigo 13. Isso quase transformou numa pregação, né? Foi mal, mas é assim mesmo. Artigo 13. A certeza de que são preservados não leva ao descuido. E aí, basicamente é o que eu acabei de falar, mas vamos ler o artigo e assim terminar nossa aula de hoje. Quando pessoas são levantadas de uma queda no pecado, começa a reviver a confiança na perseverança. Isto não produz descuido ou negligência quanto à piedade. Em vez disto, produz maior cuidado e diligência para guardar os caminhos do Senhor já preparados, para que, andando neles, possam preservar a certeza da perseverança. Quando fazem isto, o Deus reconciliado não retira de novo sua face delas por causa do abuso da sua bondade paternal. A contemplação dela é para os piedosos mais doce que a vida e sua retirada mais amarga que a morte. E elas não cairão nos tormentos mais graves da alma. Então, meus queridos, na próxima aula, falando sobre os artigos, a partir do artigo 14, vamos aprender sobre, serão os últimos artigos, tá? Do capítulo 5. Depois aí vai ser a ação das heresias. Estudaremos sobre o uso dos meios de graça, isso é coisa tão importante, irmãos. E a doutrina da perseverança é odiada por Satanás e amada pela igreja, tá? Mas por aqui fica essa exortação para vocês. Cuidado ao se dizerem reformados. Cuidado ao assumirem que são cristãos. Tá? Se for para ser, seja de verdade. E eu sei que se alguém for de verdade é porque Deus operou isso nessa pessoa. Mas também sei que se não houver mudança na vida da pessoa, não é? Se a pessoa insistir na vida impiedosa e não for constrangida pelo Espírito Santo na sã doutrina a viver para a glória de Deus, não é? Talvez seja porque essa pessoa, talvez seja porque você que me ouve e que gosta de arrotar dizendo que é reformado e calvinista, e cristão no caso, né, nunca tenha sido regenerado. É apenas um convencido intelectualmente, porque o sistema reformado lhe fez muito mais sentido. Cuidado, se questione. Que Deus console os seus, mas também confirme naqueles que não são seus, que eles são condenados. Muito obrigado, meus queridos irmãos, e até a próxima aula. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar, não é, o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem, de fato, espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.